Bom dia! Fala galera do nono ano, vamos para mais uma aula de matemática. Página 307, módulo 12. Estamos na apostila nova, caderno 2. Vamos lá? Página 307, razão de semelhança. Observe os triângulos desenhados na malha quadriculada. Nós temos o triângulo ABC, o triângulo DEF, triângulo GHI. Número 1. Complete o quadro com as medidas dos lados dos três triângulos. Considere a medida do lado de um quadrado da malha como unidade de medida. Então, nós vamos completar as medidas do triângulo ABC. Quanto mede o AB? Do A até o B são 4 quadradinhos, então a medida é 4. Do B ao C são 3 quadradinhos, então aqui a medida é 3. Do A ao C, como é na diagonal, você não tem como contar, então aqui você coloca um X e nós vamos descobrir o valor de X, como é um triângulo retângulo, aplicando quem? O teorema de Pitágoras para os três triângulos. Vamos para o segundo triângulo. O segmento DE, do D ao E, são 8 quadradinhos. Então, a medida de DE, 8. A medida do EF são 6 quadradinhos. Então, a medida é 6. Do D ao F, como você tem diagonais aqui, você não tem como calcular o valor, contar, né, o valor do y. Então, nós vamos descobrir o valor do y aplicando o teorema de Pitágoras também. No triângulo GHI, a medida do GH, 12. É só você contar, são 12 quadradinhos. A medida de HI é só contar quantos quadradinhos você tem do H ao I, que são 9. Aqui você pode contar porque eles estão aqui bonitinhos em linha reta e contornando certinho o lado do quadradinho. Só que como você encontra a medida do GI? Do GI não tem como você contar. Você vai calcular o valor do Z através de quem? Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Para encontrar o valor do X, que é a medida de AC. O X é a hipotenusa, o 4 e o 3 são os catetos. No triângulo ABC nós temos, fica a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é 25. Operação inversa do quadrado, a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Descobrimos que o x é 5, a medida de AC é 5. Agora, vamos fazer o mesmo para encontrar a medida do y. No triângulo retângulo, aqui no vértice E, fica o ângulo de 90 graus, certo? Em frente a ele, nós temos quem? O y, que é a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fica y ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que está aqui. Resolvendo, y ao quadrado é igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Y ao quadrado é igual, quanto é 64 mais 36? É 100. Então, o y é a raiz quadrada de 100. O y é igual a 10. Achamos que o y é 10, a medida DF é 10, que é o valor do y. Agora, o mesmo aqui para o último triângulo. Ele tem um ângulo reto aqui no H. A nossa hipotenusa é o Z, ela fica em frente ao ângulo de 90 graus. Os catetos são 12 e 9. No teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
z ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Resolvendo aqui, z ao quadrado é igual a 12 ao quadrado é 144. Mais quem? 9 ao quadrado, que é 81. 144 mais 81 dá 225. Então, o z é a raiz quadrada de 225. O z vale 15. Então, nós sabemos que o z vale 15. Qual é a medida do GI? 15. Assim, nós terminamos a questão número 1. Agora, nós vamos para a questão número 2. Para a questão número 2, nós vamos comparar os comprimentos dos lados do triângulo ABC e DEF. Letra A. Calcule as razões apresentadas a seguir. Em seguida, indique se os triângulos ABF e C e DEF são semelhantes, justificando a sua resposta. AB está para DE. O AB é 4, o DE é 8. Fica 4 para 8. É possível simplificar por 4. Nós achamos 1 para 2. Certinho? Agora, BC. BC mede 3. Sobre quem? EF. Quanto mede o EF? 6. 3 para 6. É possível simplificar por 3. Nós ficamos com 1 para 2. A última solicitada, AC para DF. A medida de AC é 5. A medida de DF é 10. 5 para 10 é possível simplificar por 5. E nós encontramos meio também. Nós encontramos 3 razões o quê? Iguais. Agora vamos para a nossa justificativa. Os triângulos ABC e DEF são semelhantes, pois nós temos duas justificativas. A primeira, as medidas dos ângulos correspondentes são iguais. Podemos justificar essa igualdade pelo fato de os ângulos B e E serem retos e as hipotenusas AC, hipotenusa AC e a hipotenusa DF lá em cima, AC e DF serem o quê? Paralelas, o que permite concluir que a medida de A é igual à medida de D, a medida de C é igual à medida de F. Segunda justificativa, as medidas de seus lados correspondentes são proporcionais, como mostram as razões calculadas acima. Então, quais são as duas condições para ocorrer a semelhança de triângulos? Os lados precisam ser proporcionais. E os ângulos correspondentes precisam ser o quê? Iguais. Nós vimos isso lá no módulo 7 do caderno 1. Agora, as 3 razões que você calculou no item anterior são iguais. Meio, meio e meio. Sim, elas são iguais, certo? Agora, esse número é chamado de razão de semelhança. Então, a razão de semelhança é meio. É igual a 1 para 2. A partir dessa razão de semelhança, que informação podemos obter a respeito dos triângulos ABC e DEF? Como a razão, aqui é a resposta, como a razão de semelhança é igual a 1 para 2, concluímos que qualquer comprimento do triângulo ABC é metade do comprimento correspondente no triângulo DEF. Você pode colocar só até aqui, ou colocar a resposta completa. Em outras palavras, a razão de semelhança fornece a relação entre os comprimentos correspondentes nos 2 triângulos. O que a gente pode concluir aqui? Que cada lado
do triângulo DEF vai ser dividido por 2 para você encontrar os lados do triângulo ABC. O AB é correspondente ao DE. O DE vale 8, dividido por 2, 4. Por que dividir por 2? Porque a razão de semelhança é 1 para 2, certo? E é isso. Então, cada lado aqui foi dividido por 2. O lado EF é 6. Dividido por 2, o lado BC é 3. O lado FD ou DF, ele vale 10. Dividido por 2, 5, que é a medida do lado AC. Página 308. Letra C. Calcule as razões indicadas a seguir. O segmento DE para o AB. O DE é 8, é só olhar na página anterior. O AB é 4. 8 dividido por 4, 2. O segmento EF mede 6. O BC, 3. 6 dividido por 3, 2. O segmento DF sobre o AC. O segmento DF, o lado DF mede 10. O lado AC, 5. 10 dividido por 5, 2. Letra D. O número que você observou nos 3 casos também é uma razão de semelhança. Razão de semelhança agora, 2. Entre os triângulos DEF e ABC. Como essa razão pode ser interpretada? Como a razão de semelhança é igual a 2, nós encontramos, que a razão de semelhança é 2, concluímos que qualquer comprimento do triângulo DEF é o quê? O dobro do comprimento correspondente no triângulo ABC. Então, nós vamos pegar as medidas do triângulo, dos lados do triângulo ABC, multiplicar por 2, porque é o dobro, porque aqui é 2, e você encontra os lados de quem? Do triângulo DEF. Certinho? Agora, a questão número 3. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos ABC e GHI da página anterior. Como você pode interpretar o número obtido? Existem 2 razões de semelhança entre os 2 triângulos. Eu posso pegar AB com GH ou GH com AB. Se eu seguir essa ordem, AB para GH, fica 4 para 12. Simplificando, a razão de semelhança é 1/3. Se eu inverter a ordem, se eu comparar GH com AB, fica 12 para 4, e 12 dividido por 4 é 3. O que significa isso? A primeira, qualquer comprimento do triângulo ABC é 1/3 do comprimento correspondente no triângulo GHI. O que significa 2? Qualquer comprimento do triângulo GHI é o triplo do comprimento no triângulo ABC. Aqui é o triplo, aqui é 1/3. Você pode colocar as duas ou escolher apenas uma. Então, aqui a razão de semelhança é 1/3. Então, as medidas serão 1/3 da outra. E aqui, como a razão de semelhança é 3, as medidas serão o triplo. Número 4. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos DEF e GHI da página anterior. Como você pode interpretar o número obtido? Também existem 2 razões de semelhança. Você pode comparar DE com GH ou GH com DE. DE vale 8, GH 12, simplificando 2 para 3, 2/3. O GH vale 12, o DE vale 8. Simplificando, fica 3/2, que é 1,5. O que significa a primeira? Qualquer comprimento do triângulo DEF é 2/3 do comprimento correspondente no triângulo GHI. Já aqui é o quê? Qualquer comprimento do triângulo GHI é 3/2 ou 1,5 do comprimento correspondente no triângulo DEF. É o contrário. Certinho?
Por hoje é só. Façam com calma. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!